A Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria. Epiteto e Sharon Lebel. Sharon Lebel busca expressar neste livro a essência do pensamento de Epiteto, que pode inspirar nos leitores o desejo de refletir e realizar as pequenas e progressivas mudanças necessárias para se ter dignidade pessoal, paz interior, autocontrole e sabedoria para reconhecer o seu verdadeiro propósito dentro de uma vida virtuosa. O espírito de Epiteto. Epiteto nasceu escravo por volta do ano 55 d.C., no extremo oriental do Império Romano. Desde cedo demonstrou um talento intelectual diferenciado, então seu dono o enviou para Roma para estudar com o famoso professor Caio Russônio Rufo, que, apesar da época, argumentava a favor da educação igual para mulheres e homens e contra o moralismo que aprovava a maior liberdade sexual ao homem do que à mulher. Epiteto somou conhecimento e acabou sendo libertado da escravidão por se tornar o mais aclamado dos alunos de Musônio Rufo. Mais tardar, após ser exilado da Itália, Epiteto fundou uma escola de filosofia na costa noroeste da Grécia e passou a fazer palestras sobre como viver com maior dignidade e tranquilidade. Acreditava na necessidade de treinamento e esforço diário para o processo de refinamento do caráter, comportamento individual e coletivo, progresso moral e autoaperfeiçoamento. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Para Epiteto, vida feliz e vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Sua noção de uma boa vida era levar nossas ações e desejos a se harmonizarem com a natureza. A questão não é agir bem para conquistar os favores dos deuses ou a admiração dos outros, mas adquirir serenidade interior e, consequentemente, uma liberdade pessoal duradoura. O que importa de fato é o tipo de pessoa em que nos transformamos, o tipo de vida que vivemos. Ele falava em 3 temas principais para seguir bem o caminho: dominar os desejos, desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. O Manual para a Vida. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só gera desespero e angústia. Para começar a ser livre e mais eficiente, é preciso entender isso. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, nossos desejos, vontades e as coisas que nos causam aversão e nos desagradam. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata de nós mesmos. Fora de nosso controle estão as coisas externas, como se já nascemos ricos ou pobres, nosso corpo biológico, a maneira como somos vistos pelos outros, etc. Ocupe-se, concentre-se e gaste energia apenas com o que você pode controlar. Os desejos exigem sua realização. Faça o possível para controlar seus desejos. Com inteligência e flexibilidade, reconheça que para correr atrás de algo, deverá deixar outro de lado. E se você desejar algo que está fora do seu controle, o resultado será uma decepção. Veja as coisas como elas são. Os momentos e pessoas não estão para atender nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. O que realmente nos incomoda não são os acontecimentos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles e interpretamos o seu significado. Sempre podemos escolher a maneira como reagimos às circunstâncias externas. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Este pode ser um dos seus maiores ideais para ter paz interior. Não tente fazer suas próprias regras se a natureza já as tem. Adapte seus desejos à realidade. Aprenda sobre a vontade da natureza. Se não há vergonha, não há culpa. Examine suas próprias atitudes quando sofrer perturbações ou desgostos. Não culpe jamais os outros. É inútil buscar as explicações fáceis para aquilo que nos acontece. Crie seu próprio mérito.
Em hipótese alguma, dependa da admiração dos outros. O mérito pessoal não pode vir de uma fonte externa. Você se sentirá merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo quando reconhecer o que é verdadeiramente seu. Concentre-se em sua principal obrigação. Não permita que a distração e diversão se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Existe tempo certo para isso. Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Desapegue-se das expectativas. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos revelar quais são as nossas forças. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Cuide daquilo que você tem agora. Não há nada a perder. Ao invés de dizer, perdi isso, comece a afirmar, isso voltou para o lugar de onde veio. Valorize e tenha cuidado com o que você possui agora. A boa vida é a vida com serenidade interior. O progresso moral resulta da prática de se livrar primeiramente do tumulto interior e assim ter a serenidade com os acontecimentos externos também. Encare a vida como um banquete. Veja dessa forma, você está num banquete elegante. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades suficientes. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou, se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Represente sua parte da melhor maneira possível. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Se você quiser ver por este lado, todos os acontecimentos lhe trarão algo vantajoso. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A verdadeira essência do bem está dentro de você, sob seu controle. Procure a felicidade em você mesmo. Ninguém pode ferir você. Lembre-se que você pode escolher encarar o que está acontecendo como um insulto ou não, pois é apenas sua avaliação do ocorrido que lhe dá tal sensação. Afaste-se da situação e tente ter dela uma visão mais ampla. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Não desvie o olhar dos acontecimentos dolorosos da vida. Olhe para eles diretamente e encare-os com sabedoria e contemplação. A busca da sabedoria atrai críticas. Quando você iniciar seu programa de progresso espiritual, é possível que algumas pessoas se incomodem e te critiquem. Comporte-se com humildade e siga com rigor e persistência seus ideais morais. Não se abale. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos do que é essencial e valioso de fato para nós. É mais importante ser sábio aos próprios olhos. Todos os benefícios têm seu preço. É de nossa responsabilidade escolher se queremos ou não pagar o preço pelas recompensas da vida. Examine o que vem primeiro, depois o que vem em seguida, e só então comece a agir. Cultive o hábito de examinar, determine o que acontecerá primeiro, considere as possíveis consequências e então haja de acordo com o que você aprendeu. Nossos deveres revelam-se através de nossas relações interpessoais. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Ao saber quem você é e a quem está ligado, saberá o que fazer. Desenvolva o hábito de examinar os papéis que você desempenha, de pai ou mãe, filho ou filha, vizinho, cidadão, líder, e os deveres naturais desses papéis. A essência da fidelidade. Confie na existência de uma inteligência divina que rege o universo. Faça com que os seus objetivos estejam de acordo com a vontade da ordem suprema. A fidelidade não admite uma crença cega. Ela consiste em praticar o princípio de se afastar das coisas que não estão sob o nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com seu sistema natural.
Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Também é importante observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe seu papel social e comunitário, assim participará da ordem espiritual de seu povo. Nunca reprima um impulso generoso. É seu dever ficar ao lado de seus amigos quando eles passam por dificuldades. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características pessoais dessas pessoas que você gostaria de ter? Fale apenas com uma boa finalidade. Fale com moderação. Sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você se torna um falatório fútil, tente trazer sutilmente o rumo da prosa para assuntos mais construtivos. Tenha cuidado com as companhias. É comum a tendência de imitar os hábitos de quem estamos mais próximos. Adotamos sem perceber seus interesses, suas opiniões, seus valores e sua maneira de interpretar os acontecimentos. Cuide do seu corpo. Respeite as necessidades do seu corpo. Dê a ele os melhores cuidados de saúde e bem-estar, alimentação saudável, roupas apropriadas e ambientes confortáveis e acolhedores. Evite o sexo casual. Não deprecie o significado dos relacionamentos. Sexo dá origem a consequências reais e duradouras, tanto emocionais quanto de ordem prática. Imite um modelo valioso. Observar uma referência boa ajuda a aprimorar seu caráter, pois pode escolher adotar as características que você mais admira na pessoa. Prefira a satisfação duradoura à gratidão imediata. Aprenda a esperar e avaliar em vez de apenas reagir a impulsos não disciplinados. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Pode levar tempo a aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo. É bom aceitar os desafios. Proteja sua razão e cuide mais da mente que do corpo. A vida virtuosa depende antes de tudo da razão. Se você preservar sua razão, poderá garantir seu equilíbrio, impedindo a tendência aos excessos. Pensar com clareza é vital. Defina a situação como ela é. Observe por outros pontos de vista, não a filtre através do seu julgamento. A sabedoria é revelada pelas ações, não pelas palavras. Viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. O ideal é compreender a natureza e atrelar suas intenções e ações a ela. Ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. O apelo da alma. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma. É procurar compreender o sentido de nossas dores e nossos medos e, assim, nos libertar da sua influência. Quando a alma grita seu apelo, é sinal que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. Seguir em frente decidido a curar a própria vida. Seu remédio é expor e tomar consciência às ideias falsas e enganadoras nas quais baseamos nossa identidade. O verdadeiro propósito da filosofia é evidentemente o amor à sabedoria, é a arte de viver bem a vida. O primeiro passo. O primeiro passo para viver com sabedoria é abandonar a vaidade. Contemple o mundo como ele é, como foi criado. Admitir que você não sabe é ser forte de verdade. Reconhecer que precisa aprender resulta em progredir em qualquer atividade. Não é fácil começar a assumir o compromisso firme e paciente de se libertar de crenças nocivas de nossa alma. Desconfie das convenções sociais. Desperte. Muitas de nossas crenças são adquiridas sem nem mesmo percebermos, ou nos foram transmitidas de maneira irresponsável. Assuma sua maneira de pensar. Confie em si mesmo. Os virtuosos são invencíveis. Não são atraídos nem iludidos pelas aparências.
compreendem que uma vida sábia e serena vem da harmonia da natureza com a razão. Seja um cidadão do mundo. Veja a si mesmo como cidadão de uma comunidade mundial. Queira promover o bem a você e aos outros. Considere seus mais profundos anseios como meros fatos. Imagine que o sucesso ou o fracasso das tentativas de realizar seus objetivos não terá relação com sua verdadeira felicidade. O uso correto dos livros. Os livros são muito úteis, mas seria um grave erro supor que alguém progrediu apenas por conhecer seu conteúdo. Ponha em prática. Tenha cautela quando se relacionar com os outros. Não se deixe levar pela multidão, pois nossos valores e ideais podem se tornar imprecisos e contaminados. Perdoe muitas e muitas vezes. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas e por isso precisamos ser pacientes e não os julgar. Perdoe os erros dos outros muitas vezes. Perdoe a si mesmo muitas vezes e tente agir melhor da próxima vez. Isso lhe trará paz. Os virtuosos são coerentes. É simples. Se você diz que vai fazer algo, faça-o. É preciso que seus pensamentos, palavras e ações sejam derivados. Não tenha raiva dos malfeitores. Essas pessoas adotaram convicções e princípios doentios e se tornaram incapazes de distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas e para os outros. Tenha pena. A única vida próspera é a vida virtuosa. A virtude deve ser o nosso propósito. A vida virtuosa considera como tesouros sua ação correta, sua fidelidade, sua honra e sua decência. Busque o bem sempre. A bondade em si é a prática e a própria recompensa. O que é importante e o que não é. É necessário parar de vez em quando e fazer um balanço, apontar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Avaliar quais são os riscos que valem a pena e quais os que não valem. A razão é suprema. Os maiores mistérios da existência estão além de nosso alcance. Ainda assim, nossa razão é o que nos mantém íntegros. As perguntas são os motores da razão, e sua função é testar criticamente nossa interpretação dos fatos e nosso método de chegar a essa interpretação. Aprenda a curar a si próprio. Pratique a autossuficiência. Apenas você mesmo pode se fazer avançar na direção de uma vida grandiosa. Mantenha o rumo com bom ou mau tempo. Não permita que o que esteja acontecendo ao seu redor te faça parar. Faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como vier. Seja grato. A atitude de agradecer à vida lhe trará mais alegria. A força do hábito. Não contribua com um hábito ruim. Tente mudá-lo e, com o passar do tempo, o hábito vai se enfraquecendo e acaba sendo substituído por reações mais saudáveis. Zele por este momento. Participe, entregue-se inteiramente e mostre-se sensível às suas situações. Empenhe-se. No que diz respeito à arte de viver, o material é a sua própria vida. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra. É preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom. Insights. Uma das formas de se ter paz interior é entender que existem coisas que não controlamos. Ocupações banais não merecem nossa atenção. Podemos escolher sobre o que nos impacta. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Viva com simplicidade e isso lhe fará mais feliz. Neste livro você aprendeu que a clareza do pensamento nos dá a capacidade de descobrirmos nossos verdadeiros propósitos, desejos, valores e papéis a serem cumpridos durante a vida. Para alcançar essa sabedoria são necessárias práticas específicas, se dispor a aprender sempre, ter paciência com os outros e consigo mesmo, ser coerente, encontrando harmonia entre nossas ações, a natureza e tudo ao nosso redor.